Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Nós vamos começar hoje mais uma aula de ciências, né? Eu vou começar a nossa aula com a correção da atividade da aula anterior. Nós vamos iniciar na página 117. Então, vamos lá. Primeira questão. Existem semelhanças entre o ciclo de vida de muitos animais quinidários, algas vivas, por exemplo, e o ciclo de plantas como musgos e samambaias? Qual o tipo de ciclo de vida compartilhado por esses seres? Então, em ambos, ocorre metagênese ou alternância de gerações nos ciclos de vida, ou seja, aquele ciclo de vida que tem a parte assexuada e a parte sexuada, tá bem? Segunda questão. A figura abaixo representa a alternância de gerações, metagênese, de um musgo. Então, você iria responder baseando-se na figura, tá bom? Então, vocês têm a figura no livro, então vocês vão olhando e conferindo. Letra A. Que fenômenos biológicos representam os eventos 1 e 2? Ou seja, com o número 1 e 2 é algarismo romano. Então, o 1, pessoal, ele é a fase da liberação dos esporos. E 2 é a fecundação, certo? Letra B. Qual o nome das estruturas numeradas de 1 a 6? Agora em números indo-arábicos, certo? Então, o 1 é o esporo, 2 são os gametófitos, 3 anterozoides, 4 oosfera, 5 zigoto e 6 esporófito, tá certo? Então, nós agora vamos para a página 120, iniciar a correção da atividade objetiva, tá bom? Primeira questão. Ao analisar alguns anfíbios em seu momento de reprodução, percebeu-se que alguns realizam fecundação externa. Um aluno, então, concluiu que se tratava de uma reprodução assexuada. O aluno está correto? Não, pois em uma reprodução sexuada é necessária a combinação do material genético. Então, no caso, ele está errado, porque no caso dos anfíbios é uma reprodução sexuada, porque tem a combinação do material genético, porque mesmo sendo externa, mas tem a união do material genético do macho com a fêmea, então não posso caracterizar isso como uma reprodução assexuada. Então, a resposta correta é a letra D. Segunda questão, considere os seguintes processos. Uma planária fragmenta-se em 3 pedaços, originando 3 novas planárias. Isso é uma reprodução assexuada por fragmentação. 2. Uma população de microcrustáceos é formada somente por fêmeas que põem ovos, dos quais se desenvolvem novas fêmeas. Então, aí seria assexuada. E 3. Um rato macho acasala-se com uma fêmea, produzindo 6 filhotes. Isso é uma reprodução sexuada. Pode-se afirmar com certeza que a variabilidade genética é uma das características dos descendentes resultantes somente de 3, porque a gente só tem variabilidade genética na reprodução sexuada. Então, a alternativa correta, letra C. Terceira questão. Os mamíferos, em relação ao tipo de reprodução que apresentam, podem ser classificados em 3 grupos. 1. Placentários vivíparos, apresentando desenvolvimento completo do embrião dentro do útero materno, a qual se liga por meio de uma placenta. Exemplo, baleia, peixe-boi e golfinho. Correto. 2. Marsupiais vivíparos, cujos embriões desenvolvem-se parcialmente no útero materno, completando seu desenvolvimento em uma bolsa externa, localizada no ventre materno, o marsúpio. Exemplo, gambá e cuíca. Correto também. 3. Monotremados, ovíparos com desenvolvimento embrionário completamente realizado fora do útero materno. Exemplo, ornitorrinco e équidna. Então, estão corretas 1, 2 e 3. Letra A. 4. O esquema retrata de forma simplificada a reprodução por metagênese característica de determinado grupo de quinidários. Esse esquema é o mesmo que eu mostrei para vocês na figura do livro durante a aula. Então, considerando as informações expressas nas ilustrações e nos conhecimentos a respeito da reprodução dos seres vivos, é correto afirmar que, letra C, a etapa meduzoide dos quinidários com metagênese é sempre sexuada e origina os pólipos. 5. As briófitas são plantas que necessitam da água para a reprodução. Marque a alternativa que justifica essa frase. Então, a alternativa correta vai ser letra B. As briófitas necessitam da água para a reprodução, pois os anterozoides necessitam de água para se deslocarem até a oosfera. Sexta questão. Assinale entre as alternativas abaixo a afirmação correta. Então, a correta vai ser letra D, que diz assim: tanto nos animais ovíparos
como nos ovovivíparos, os embriões utilizam as reservas alimentares do ovo para seu desenvolvimento. Porque nos ovíparos e nos ovovivíparos, os animais se desenvolvem dentro de ovo. Então, eles precisam da reserva alimentar, né, para poder se desenvolver. 7. Uma garota estava observando a samambaia de sua mãe, quando percebeu que todas as folhas estavam cheias de pontos escuros na face inferior. Achando que a planta estava estragada, a menina arrancou todas as folhas da planta. De acordo com seus conhecimentos sobre pteridófitas, marque a alternativa que explica corretamente o que são os pontos na folha. Então, os pontos na folha vai ser letra C, a alternativa correta, que diz assim: os pontos escuros na face inferior da folha são chamados soros, estruturas onde são produzidos os esporos. Então, a alternativa correta seria a letra C. E, na verdade, essa menina foi arrebentar com a vida dessa planta, porque aqueles pontinhos vão ser os soros, onde vão ser produzidos os esporos e vão participar da fase de reprodução da samambaia, no caso, a reprodução assexuada. 8ª, então não façam isso se vocês tiverem samambaia em casa, tá bom? 8ª, no ciclo vital das pteridófitas, como as samambaias e a avenca, são consideradas as seguintes etapas. 1. Produção de esporos. Aí ele quer que vamos colocando logo em ordem. Ele quer a sequência correta em que essas etapas acontecem. Então, vou colocar logo na ordem. A etapa 1 é a produção de gametas, que está aí com o número 3. A etapa 2 é a fecundação. A etapa 3 é o esporófito. A etapa 4 é a produção de esporos. E a etapa 5 é o protalo. Então, a ordem correta seria a letra C, que tem 3, 2, 1, 3, 2, 4, 1 e 5, tá bom? Então, letra C. 9ª questão. As samambaias que enfeitam nossas casas são esporófitos de pteridófitos. Então, na verdade, elas são os esporófitos das pteridófitos, tá certo? Então, letra D. A 10ª questão. A alternância de gerações é uma geração haploide que produz gametófito, e outra diploide, que produz esporo, esporófito. Ocorre, letra E, em algumas algas briófitas, em pteridófitas, em gimnospermas e em angiospermas. Então, letra D. Letra D não, pessoal, letra E, perdão. Então, a 10ª alternativa correta é a letra E. 11. O ornitorrinco e a équina são mamíferos primitivos, que botam ovos no interior dos quais ocorre o desenvolvimento embrionário. Sobre esses animais, é correto afirmar que, letra C, diferentemente dos mamíferos placentários, seus embriões realizam trocas gasosas diretamente com o ar, já que não tem a placenta, né? Se desenvolvem em ovo. 12. Qual dos mamíferos relacionados abaixo não se diferencia dos demais pelo fato de apresentar todo o seu desenvolvimento embrionário não ligado ao organismo materno? Vai ser o ornitorrinco, porque, como a gente já viu, ele tem o desenvolvimento embrionário dentro do ovo, então não é ligado diretamente ao organismo materno. Então, letra 12, letra correta C. 13. Considere o modo de reprodução de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Pode-se dizer que na maioria das espécies de cada uma dessas classes de vertebrados encontramos, respectivamente, letra B, oviparidade, no caso dos peixes, ovo sem casca, no caso dos mamíferos, fecundação interna, no caso dos répteis, aves, oviparidade, e no caso dos mamíferos, útero. Então, a alternativa correta, letra B. Pessoal, a gente encerra aqui a nossa correção da atividade, aí eu tenho algo para combinar com vocês, certo? Esse conteúdo que a gente iria entrar agora, no caso o capítulo 7, seria a parte de aparelho reprodutor masculino, feminino, seguido de métodos contraceptivos, de doenças sexualmente transmissíveis, e é um conteúdo que eu gostaria de trabalhar junto de vocês, em sala, para a gente tirar todas as dúvidas. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dar vamos pausar agora, vamos entrar na unidade 3, onde a gente vai falar de matéria e energia, que é um conteúdo voltado para química e física, certo? E quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, que espero que seja breve, a gente vai falar sobre esse assunto que a gente parou agora, porque eu prefiro trabalhar com vocês, para que vocês tirem todas as dúvidas de vocês, porque o intuito desse conteúdo é que realmente vocês aprendam e também tirem as dúvidas que vocês têm, já que estão vivendo essa fase da adolescência. Tá bom, pessoal? Então a gente vai dar esse pulo e aí eu espero que vocês possam compreender e, se Deus quiser, a gente vai falar sobre isso rapidamente. Em breve nos encontraremos, tá certo?